Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos mais esta manhã para orarmos em favor de um mundo melhor, mais compreensível, mais humano, mais prestativo de uns para com os outros e procurar cada vez mais a batalhar para extinguir em nós os impulsos inferiores. Estamos, Senhor, num planeta em que, materialmente falando, está muito avançado. Mas em termos morais, tem muita coisa a se fazer. Então, o Evangelho nos ajuda a conter os nossos impulsos inferiores e nos estimula a praticar o bem, a fraternidade e a solidariedade. Levemos então o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre, modelo guia, e rogar a Ele para que possamos conseguir a praticar as virtudes que Jesus nos ensinou. Nos abençoe, Senhor, agora e sempre. E ao terminar este trabalhinho, possamos batalhar contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade e que nada nos impediu de aqui estarmos juntos com os espíritos encarnados, com os espíritos desencarnados, a orar e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos novamente. E nós ainda estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos comentar o item 28, que é mais uma pergunta. Um homem está agonizante. Isso aqui é uma pergunta que Kardec faz. E para o Espírito São Luís, então tem essa mensagem aqui do Espírito São Luís. O homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim, o tal da eutanásia. Então, considerando que apenas o corpo morre, o espírito continua a sua jornada evolutiva. Então, nós sabemos que Deus é o nosso Pai e não podemos interferir nos desígnios de Deus. Então, Deus é bom, é justo, é misericordioso. É a inteligência suprema do universo
e causa primária de todas as coisas. Então nós devemos sempre aumentar nossa fé em Deus, fazer a nossa parte para ajudar o crescimento do planeta Terra, através de uma profissão, através de um ofício, ajudar o crescimento do planeta Terra. Praticar o bem a todo momento, com serviços remunerados para a nossa subsistência, ou serviços não remunerados, ajudando a comunidade, ajudando um vizinho, ajudando um amigo. E crescer moralmente, fazendo a nossa reforma moral. Então, é esse o procedimento que devemos agir no bem enquanto aqui reencarnados. E como nós sabemos que não podemos infringir as leis divinas, porque nós vamos sofrer as consequências através das reencarnações sucessivas de tudo que fizermos, que pensarmos, que falarmos. E nós sofremos as consequências sempre. E Deus, que é nosso Pai maior, sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Devemos falar: Pai, seja feita a tua vontade. É esse o procedimento do cristão, do espírita, que sabemos, estudando a doutrina espírita, que precisamos estar atentos sempre, nos preparando para a vida futura, para batalhar contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e promover a paz, promover o bem. É esse o procedimento do cristão, do religioso. E nessa questão, então, se um parente, um amigo, um conhecido está sob nossa responsabilidade afetiva, nossa responsabilidade fisicamente através dos laços consanguíneos, o pai e a mãe, nós então sabemos que está estado desesperador. Está o nosso familiar lá nas máquinas, os médicos dizendo que não há mais possibilidade. Nós não podemos autorizar aos médicos a desligar as máquinas, a proceder, não dar continuidade no tratamento para que antecipe a morte. Então nós vimos
na pergunta anterior que devemos sempre, que está ao nosso alcance, abrandar o sofrimento alheio. Né? E aqui, essa pergunta, o homem, um homem está agonizante, já está no finzinho. Então, qual é o nosso procedimento? Emanar bons fluidos para esse doente. Orar, pedir, Pai, seja feita a tua vontade. Amparar os familiares. O silêncio é uma prece. Rogar a Deus por ele, pelos familiares. E deixar sob os desígnios de Deus. Por quê? Nós sabemos que a espiritualidade encarregada do desencarne, o momento certo, na hora certa, vai haver o desligamento do cordão fluídico que liga o espírito ao corpo. Então, bendito seja a doutrina dos espíritos, que nos esclarece e nos consola. Não é? Então, vamos ver o que São Luís diz sobre essa pergunta. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não é? Nós não podemos passar por cima dos desígnios de Deus. Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar? Quantas pessoas estão desenganadas pelos médicos da terra, de repente reanimam? É os desígnios de Deus, é a providência divina. Às vezes deixa o paciente sentir que está morrendo. Nesse instante ele modifica seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de falar. Né? Então, quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Né? Quando a pessoa vê, mesmo materialista, que a morte está aproximando, que não acredita na vida futura, ele fica desesperado. E muitas vezes ele não morre. Ele pode modificar o seu modo de pensar, de agir, de falar. Né? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, um doente, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões. É o que eu comentei agora há pouco. Os médicos muitas vezes não erram nas previsões. Então, é cada vez mais aumentar nossa fé, conhecer sobre a erraticidade, a vida, as moradas que Jesus nos falou. Da casa do meu pai há muitas moradas.
E lendo as obras de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, vale a pena ler, estudar, conhecer a vida futura. Essas obras de André Luiz nos esclarecem como é a nossa vida após esta vida. Então, vale a pena dar uma lida sobre o espírito na erraticidade. Erraticidade é o período em que o espírito fica aguardando seu corpo de carne, aguardando uma próxima reencarnação, sempre sob o desígnio de Deus. Não é? Então, continuando. Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar. Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. É o que nós já comentamos. Então, é confiar em Deus, é procurar fazer o máximo possível de abrandar o sofrimento alheio. Procurar os recursos médicos. Prestar a caridade moral. Conversar, escutar. Amparar os familiares. Mas sempre confiando em Deus, na equipe espiritual em que está encarregado para o desencarne. Então, o conhecimento nos ajuda bastante para as tomadas de decisões. E a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Ela é esclarecedora e consoladora. Então, continuando. O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, morreu, acabou. Para o materialista, morreu, acabou. O materialista, que não vê senão o corpo e não a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós. Não. Abrandai os sofrimentos alheios, enquanto você pode. E o demais é amparar, é rogar aos técnicos da desencarnação
é rogar ao anjo da guarda do desencarnante e orar sempre para aquele que está desencarnando. Respeitar, quando for ao velório, aquele momento triste para os que ficam, mas sempre não perdendo a fé e sabedor de que o espírito vai ser encaminhado para uma das moradas na erraticidade. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida. Fazer tudo o que podemos, mas não abreviar a vida. Não fosse senão de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Vocês vejam, então, que mensagem. O espírita é contra a eutanásia. Justamente por isso, considerando a vida futura. Nós temos um planejamento reencarnatório. Nós temos, em cada reencarnação, um prazo para nós vivermos em um corpo de carne e desencarnarmos. Existe toda uma programação divina. Isso nós aprendemos nas obras espíritas. Nas obras espíritas. E, muitas vezes, lendo o nosso lar, nós vamos verificar que nós, pelos excessos, pelos desregramentos que fazemos com o nosso corpo, nós antecipamos a nossa ida de volta para o plano espiritual. E nós somos taxados, como André Luiz foi taxado, de suicida. Pelos excessos de comida, de bebida, de estresse. Então, é para nós refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita. E o nosso dever é realmente abrandar o sofrimento alheio, mas nunca abreviar a vida, nem nossa, nem do nosso próximo. Porque sabemos que é de lá para cá que é o comando. Diante disso, resta a nós
a praticar o Evangelho com as nossas atitudes cristãs e procurar vigiar para não criar desarmonia em nosso lar, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho. É isso que aprendemos com o Evangelho a todo momento. Olhai, orai e vigiai. Quando nós estamos desanimados, aflitos, vendo a violência do mundo, vendo os desregramentos, vendo as tragédias, vendo no mundo inteiro as consequências do coronavírus, são alertas, são as dores para a nossa reforma moral. Para ser obedientes e resignados, sempre. Dá um tempo para nós. E a felicidade está nas coisas simples. Para obter a paz que todo mundo almeja, precisamos promover a paz. Para não ter estresse, precisamos ter um planejamento de vida. Precisamos ser organizados. Disciplinados em nossas ações e nossos pensamentos. Ser ponderados e comedidos em nossas ações. Porque a desorganização gera conflito, estresse, e muitas vezes faltamos até com respeito ao nosso próximo, por não sermos organizados, disciplinados. Nós ficamos irritados, sendo que muitas vezes a culpa é nossa mesmo, é de nós mesmos, por não dar certo determinada atividade por falta da nossa desorganização. Então, companheiros, esse item 28, eu vou ler de novo para nós, como lição de casa, refletir. E, se possível, vamos colocando em prática esses ensinamentos. Então, vou ler pausadamente, que já comentamos ela. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim?
Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Cai a ficha, né? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões. Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recorda suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, o materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós. Mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Vocês vejam, então, que mensagem para nós refletir e procurar investir na vida futura. Essa mensagem foi dada pelo Espírito de São Luís, Paris, em 1860. E assim, meus amigos, bendito seja nós que já estamos investindo na vida futura, procurando controlar para não desequilibrar emocionalmente. Nós temos uma doutrina ditada pelos Espíritos. Os livros básicos da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, temos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo os feitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que Allan Kardec inseriu os feitos de Jesus, as citações dos evangelistas no Evangelho de Jesus. Tem o parecer de Allan Kardec e as mensagens, as instruções dos Espíritos. Não é? Então,
vamos refletir sobre a lição de hoje e fazer as nossas vibrações para que no dia de hoje haja muito amor em nossas ações. Vibramos pela paz mundial, vibramos para as famílias, para que haja união, fraternidade, solidariedade entre os elementos da família. Vibramos para a nossa família, para que possamos ser úteis em nosso lar. O lar é uma comunidade. Então é ali que nós temos a oportunidade de aproximarmos uns dos outros e ajudar uns aos outros. Fazendo atividades para manter o lar harmônico. Porque só um que precisa cuidar da comunidade chamada lar. Todos os elementos, até a criança, pode fazer a parte dela, guardando seus brinquedinhos, né? Já aprendendo a se organizar, a se disciplinar. Então, vibramos pela nossa família, para que possamos unir esses espíritos reencarnados no nosso lar, pelos laços espirituais, compreendendo-os, até um dia que vamos amar. Esses que muitas vezes são inimigos do passado, que vêm reencarnados numa família, como pai, como mãe, como filho, como sogra, como nora, como cunhada, como cunhado. Então vamos vibrar pela nossa família. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser comedidos em nossas ações e procurar a corrigir os nossos defeitos, mas confiando em Deus e sendo perseverante no bem, tornando-nos criaturas melhores. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso bate-papo em torno do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do Evangelho e cada dia que passa em nossas vidas, vamos procurar
amenizar o sofrimento alheio. E nunca apressar o desencarne, e sim confiar em Deus, nos desígnios de Deus, e sempre amparar o nosso próximo, com atitudes, com o nosso silêncio, com as nossas ações. Obrigado a todos, fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui novamente, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo.